Se você tá voando e a aeromoça foi grosseira ou num ato de loucura te mandou para aquele lugar, não foi a aeromoça que te mandou para aquele lugar, foi a companhia aérea. As pessoas, elas são esse ponto de contato mais importante da marca. O Pedro é CEO da Trina. A Trina é um escritório de branding com mais de 10 anos de experiência. Tudo aquilo que identifica o negócio é marca. Então eu costumo dizer que a marca ela é tipo uma ideia encapsulada. Aquela ideia que o que o negócio representa, o que o produto, ou o negócio, ou o lugar, ou a pessoa representa. Então a marca é essa ideia. E essa cápsula, né, ela é, vamos dizer, permeável, ela é tipo uma membrana celular. Todos os pontos de contato fazem parte dessa cápsula que contorna essa ideia. Então eu vejo a marca muito como essa interface de uma empresa com o mundo. Já atuou diretamente transformando mais de 200 empresas e lugares, e hoje a gente vai ter a oportunidade de ter uma aula, sem dúvida, sobre branding com o Pedro. Então todos os sinais que essa empresa emite, intencionais ou não, conscientes ou não, são marca. Então um processo de branding é muito um processo de tomada de consciência que esse empresário tem. Porque ele está emitindo alguns sinais, às vezes sem consciência, e quando ele começa a ver o projeto, ele fala, opa, isso aqui é sensível. Isso é sensível para o meu cliente. Então, ver a marca como uma interface com o mundo, eu acho que ajuda muito. Inclusive, assim... Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vendas, podcast para quem respira vendas de A a Z. Eu sou o Lucas Alves, sou head de vendas aqui da Academia de Metas. Tenho o prazer de estar aqui com meu co-host, sócio, amigo e CEO da Academia de Metas, Caio Vidal. Bora pra mais um, né, Lucão? Hoje o papo vai ser massa também, cara. Baita assunto aí, um assunto que eu particularmente tenho uma afinidade gigantesca, não conheço tanto sobre, mas vai ser uma oportunidade da gente aprender muito aí, né? Com certeza, vamos falar com um especialista no assunto. Aproveitando, estamos com um apoiador especial e patrocinador desse episódio, que é a URH, uma solução completa para sua empresa, para você fazer one-on-one, PDI, gerenciamento da turma aí, do teu time. A gente usa e super recomenda URH, o software para gestão completa de pessoas. Show de bola. Bom, falando de pessoas, cara, hoje a gente está recebendo um cara que eu tenho o prazer de trabalhar e conhecê-lo há muitos anos. Já foi meu sócio por um tempo e é, sem dúvida, uma das pessoas que mais entende de gestão de marca que eu conheço. Esse cara ele me explicou uma diferença abissal entre o que o mercado diz que é branding e o que de fato o branding é para a empresa como ferramenta de negócio. O Pedro é CEO da Trina. A Trina é um escritório de branding com mais de 10 anos de experiência. Já atuou diretamente transformando mais de 200 empresas e lugares, e hoje a gente vai ter a oportunidade de ter uma aula, sem dúvida, sobre branding com o Pedro. Pedrão, seja muito bem-vindo, cara. Valeu, muito obrigado, um prazer, uma satisfação estar aqui com esses dois caras tão legais. E sempre uma ideia boa que a gente troca e aproveitar essas ideias boas que a gente já vem trocando há tanto tempo para poder estar aqui nesse podcast e compartilhar isso também com mais gente, né? Show de bola, Pedrão. Bom, então já que eu já abri a porta, vamos começar no assunto, né? Já que o assunto não é tão claro para todo mundo, né, cara? Conta pra gente, na sua visão, o que branding é de fato, cara? Legal. É uma pergunta boa pra gente começar, porque o branding é gestão de marca. Mas o ponto não é o que é o branding, o ponto é o que é a marca. Porque quando a gente fala marca, as pessoas pensam, óbvio, no símbolo gráfico, mas a marca é muito mais do que isso. Mas o que mais do que isso a marca é? Eu costumo dizer, né, embora não tenha um grande conceito que seja assim amplamente aplicado sobre o que é marca, né? Tudo aquilo que identifica o negócio é marca. Então eu costumo dizer que a marca ela é tipo uma ideia encapsulada. Aquela ideia que o que o negócio representa, o que o produto, ou o negócio, ou o lugar, ou a pessoa representa. Então a marca é essa ideia. E essa cápsula, né, ela é, vamos dizer, permeável, ela é tipo uma membrana celular. Então, assim, todos os pontos de contato fazem parte dessa cápsula que contorna essa ideia. Então eu vejo a marca muito como essa interface de uma empresa com o mundo. Então todos os sinais que essa empresa emite, intencionais ou não, conscientes ou não, são marca. Então um processo de branding é muito um processo de tomada de consciência que esse empresário tem. Porque ele está emitindo alguns sinais, às vezes sem consciência, e quando ele começa a ver o projeto, ele fala, opa, isso aqui é sensível.
Isso é sensível para o meu cliente. Então, ver a marca como interface com o mundo, eu acho que ajuda muito. Inclusive, assim, eu já tinha esse discurso e tive a oportunidade de fazer um curso com o Bob Iger, que é o CEO da Disney. E ele falando sobre estratégia, falou que via a marca como essa interface. Eu falei, poxa, eu devo estar no caminho certo, então. Pô, que massa, cara. E deixando isso mais tangível, né, Pedro? Quando a gente fala sobre interface, as pessoas tendem a levar o brand muito para uma ótica visual, né, cara? Sim. E não entendendo que toda e qualquer oportunidade de contato ou de percepção que qualquer pessoa tenha, seja de mim ou seja da minha empresa, ela tá sentindo alguma coisa que representa a minha marca, né, cara? Exatamente. Legal você falar isso. Até porque em marcas de serviço, como é o nosso caso aqui, as pessoas, elas são esse ponto de contato mais importante da marca. Porque, por exemplo, se você está voando e a aeromoça foi grosseira ou num ato de loucura te mandou para aquele lugar, não foi a aeromoça que te mandou para aquele lugar, foi a companhia aérea. Então, as pessoas são um ponto de contato muito importante, mas aí a gente vai extrapolando isso, como você disse, né? Então, o uniforme dela é marca, a forma como ela te recebe é marca, você tem um atendimento na aeronave, um atendimento no check-in, um atendimento no call center, a fuselagem do avião, tudo isso é marca. Então, quanto mais esses pontos são coerentes entre si, quanto mais eles conversam, mais fácil é para a gente construir uma percepção, né, que é o objetivo final, né, de uma marca, assim, né, da gente ser lembrado e reconhecido pelo que a gente quer. Uhum. Ô Pedro, e uma curiosidade minha, assim, né, a gente abriu a Academia de Metas faz 1 ano e muitas empresas olham para o brand, assim, como algo um pouco mais para frente, longo prazo, tá? No sentido de, será que olhar para brand nesse início de empresa, de 1 ano, 6 meses de empresa, faz sentido? Ou na tua ótica, cara, brand realmente é para você pensar daqui 2, 3 anos, quando a empresa estiver constituída? Ou não, cara, brand é desde o momento zero, assim. Qual que é a tua visão sobre isso? Porque tem um custo, né, cara, para você trabalhar, tem um profissional e tal. Qual que é a sua visão? O brand, ele pode ser talvez uma terceira parte aí quando você constrói uma empresa ou tem que ser desde o início? Qual a sua visão sobre? A minha visão é, quanto antes você puder. Porque ele é desejado desde o D0, não tem conversa. E um projeto de branding, ele vai te trazer resultado no curto prazo, embora você deva olhar para o longo prazo. Porque é óbvio, uma marca ela só vai se construir ao longo do tempo. A gente precisa fazer do tempo um aliado. Então, o branding ele vem muito ajudar nesse papel. Claro que eu entendo que nem sempre é possível, né? A gente está no Brasil, a gente sabe dessa realidade de empreender no Brasil, que muitas vezes o cara vai rampar um negócio na raça, na unha. Uhum. Então, às vezes, não dá. Mas, se der, meu amigo, faça. Se der, porque é essa semente que você está plantando. Porque todo mundo que está começando, está empreendendo, quer que o negócio seja longevo, seja perene. Então, quanto mais você tiver uma estratégia de branding que contribua nesse sentido, quanto antes você puder ter, melhor vai ser. Então, eu acho que aí, assim que for possível, faça isso. Eu vou ter um passo mais fundo nessa analogia, porque a Academia de Metas, ela tem 1 ano de CNPJ, mas de história ela tem mais de 30 anos de cada um de nós dois que trazem uma marca forte agregada. Com certeza. A reputação que a gente traz, eu e o Caio, do que a gente já viveu, do nosso track records, né, do nosso histórico de atingimento de meta, de empresas que a gente já impactou antes de abrir um CNPJ, isso tudo está encapsulado ali dentro da marca Academia de Metas, né? Importante isso que você falou, porque uma coisa que o Caio falou tem muito a ver com uma contratação, né? De uma equipe, um profissional. Mas, a partir do momento que você tem um negócio, você tem uma marca. Então, mais ou menos consciente, mais ou menos intencional, assim como a gente falou, você já está fazendo a gestão dessa marca. Uhum. Então, a marca da Academia de Metas já existe, o branding dela, vamos dizer assim, ele está acontecendo. Essa percepção está sendo construída no mercado. E, claro, para a sorte de vocês, essa reputação bebe desse track record e dessa reputação que vocês vêm construindo ao longo dos anos. Boa. E acho que tem um ponto fundamental que é, a partir do momento que eu crio a consciência de que marca permeia meu produto, permeia minha comunicação, conta mais para a gente, Pedro, como que eu posso
ser intencional na atenção que eu dou para minha marca, mesmo que eu não tenha condição de investir agora. Poxa, eu ainda não tenho condição de botar a grana quanto deveria para contratar um especialista. Por onde eu começo a colocar atenção para que eu tenha coerência na construção da marca que eu quero construir, né? Assim. Legal. Bom, qualquer marca, você pode vender bala no sinal, ou você pode vender turbina de avião, ela vai passar por um processo, idealmente, que eu chamo de ACALA. Awareness, Consideration, Acquisition, Loyalty e Advocacy. Ou seja, a pessoa precisa saber que você existe, ela vai considerar te comprar, você vai adquirir a hora que você converte a venda, você fideliza e, por último, ela começa a te defender. Então, o que permeia tudo isso? Qual que é a ideia? Né? Para uma pessoa construir uma marca forte hoje, né, ela também tem 3 pilares básicos que vão permear todo esse ACALA. Você tem que ser conhecido, naturalmente, que é esse primeiro A. Você tem que ser confiável, no sentido que você vai cumprir a promessa que você está fazendo para o mercado. E você vai ser gostado, você vai criar afinidade com essas pessoas. Então, o que você pode fazer, você empresário, no seu negócio, para você ser mais conhecido, construir confiança e construir essa afinidade? Porque, no final de contas, vocês sabem tão bem disso quanto eu, a compra é uma decisão emocional, em última instância. Se eu estou vendendo um commodity, se vocês, por exemplo, estão me vendendo um commodity e o seu custa 10, e o seu custa 10, e o produto é exatamente igual, eu vou acabar escolhendo a pessoa pela qual eu tenho maior afinidade. E a gente também consome para dizer quem a gente é, né? Então, como que você pode trabalhar isso no seu cliente, né? Como que você pode entender o que é valor para ele? A gente fala muito sobre isso, né? Isso é uma coisa que começa nessa identidade do negócio e vai desaguar no trabalho de vocês, que é na hora do cara assinar o cheque, né? Então, é buscar essa palavra que você falou e que é tão bonita, né? Que é coerência do começo ao fim. O papel da marca é muito esse, né? É alinhar. Então, a partir do momento que você vai olhando para o seu negócio, que você vai entendendo, né? Qual que é essa ideia central, o que te diferencia e como que isso vai ganhando vida, você já tem um bom norte para começar a trabalhar a sua marca. Poxa, sensacional. E principalmente quando a gente olha para vendas, cara, a gente fica muito nessa provocação de... Você deu aí alguns exemplos de momentos. O que você enxerga como impacto direto de branding para vendas? O branding, ele é uma mistura da identidade com a estratégia, né? A marca é essa mistura de quem uma empresa é e quem a empresa quer ser. Então, ele precisa suportar vendas, né? Ele precisa dar suporte para que a vendas tenha subsídio para trabalhar. Isso se você vai vender sem uma marca forte, sem uma marca... Não vou dizer uma marca forte, não no sentido de ser uma marca mega conhecida, mas sem ter esse alinhamento básico, o crescimento e a venda ele é muito mais sofrível, né? O seu CAC aumenta, o seu tempo de conversão aumenta, a pressão por preço, pressão de concorrente, seu LTV tende a ser menor. Então, a marca ela tem um papel... Ela precisa trabalhar para vendas, né? Acho que no final das contas é isso. A marca precisa estar a serviço do comercial, né? No sentido de oferecer essa base, esse suporte, para que o comercial consiga abordar o mercado, né, de uma maneira eficiente, que ele tenha bons argumentos, né? Para conseguir desempenhar o trabalho dele. Porque senão... É até maldade, né? E um caso prático, assim, trabalhei em algumas empresas, cara, que quando eu ligava pro cliente prospectar, ele vinha aquele, da onde? Qual o nome? Sim. E aí, diferentemente, quando eu ligava, falou, pô, você é o Caio da RD Station. Na hora, opa, o que você possa falar? Então, a marca também, quando ela é bem construída, ajuda até nessa primeira conexão, as pessoas te ouvirem, as pessoas quererem falar com você. No nosso caso, eu trabalhava na RD, cara, você podia falar que estava na RD, a maioria das pessoas conheciam. Facilitava a primeira conexão. Obviamente que a venda dependia só disso, mas pelo menos esse primeiro contato, assim, a pessoa sabia que é. Inspira uma credibilidade impressionante, muito, né? Muito. Ou até mesmo a gente chamando para palestra. Pô, cara, eu vi que você trabalha na RD, vamos palestrar lá por conta da marca, sabe que eu trabalho lá, a marca tem essa credibilidade e eu era essa referência por conta da marca. Então, até quando a gente sai e desassocia, aí isso perde um pouco também, né? Pô, é o Caio ex-RD, né? Perde um pouco disso. Total. Mas a sua sorte, ou o seu mérito, melhor do que a sua sorte, é que você fez muita coisa boa lá. Então, foi o que a gente falou, esse track record permanece. Exatamente. Foi o que a gente tá falando com o Rodrigo também, num dos episódios que a gente gravou com ele, que, cara, é a quantidade de pessoas que confiam em você. Então, se a gente faz um bom trabalho, se a gente constrói a nossa marca pessoal dentro das empresas, cara, muita gente vai confiar logo, as pessoas vão indicar, vão Você falou o que eu ia dizer, né? Como que essa parte de confiança vale para a empresa, mas também vale para a marca pessoal, né? Cara, eu sei que você entrega o que você está prometendo. Então, isso inspira confiança
isso vai se alastrando, né? Essa reputação ela é construída muito no longo prazo. Então, isso é muito importante. Tanto que hoje em dia, se a gente for ver uma ferramenta que é ativo de marca, eu estava ouvindo Estava vendo um anúncio da Flash, se eu não me engano, ontem no YouTube, uma ferramenta que ela usa para se vender é a nota do Reclame Aqui, que tem a ver com marca, no final das contas, Com que é a minha certeza. reputação, né? Qual que é a reputação da minha marca avaliada por quem reclama, né? Ô, Pedro, eu consigo comprar essa reputação, cara? Você comentou que é construída ao longo do tempo. Mas se eu quiser comprar uma reputação, é possível hoje num cenário de brand? De verdade? Não. Sincero, papo reto. Não. Dá pra você maquiar. A gente sabe que tem coisas não éticas no mercado. É tipo comprar seguidor. Agora, a reputação, ela é fruto de um trabalho que você fez, de uma relação que você construiu. Então, isso não é comprável. Eu acho legal... Tem uma frase do Jeff Bezos, que é mega famosa, que fala que branding é o que falam de você quando você não está na sala. Essa frase, ela tem uma pegadinha que eu acho muito interessante, que é o seguinte. Ela é verdade, mas ela é uma meia-verdade. Porque se fosse assim, a gestão de marca seria algo passivo, né? O que falam de mim quando eu não estou na sala. Mas o que eu faço? Quais são todas as iniciativas que eu tomo para que as pessoas falem determinadas coisas a meu respeito quando eu não estiver na sala? Esse é o papel da gestão da marca, né? O que elas vão falar é apenas a consequência. Então, a reputação é isso, né? Como que eu estou trabalhando? O que eu tenho feito, né, para que as pessoas falem bem de mim quando eu não estou na sala? E isso não dá para comprar. Boa, boa. E quando a gente olha, a gente ouve muito que branding não é tangível. Já ouvi isso muitas vezes. Poxa, o branding é difícil, design é difícil de tangibilizar. Como que você tangibiliza ou explica para o empresário de forma prática o quanto ele está deixando de dinheiro na mesa por não estar investindo em branding agora? Legal. Você falou duas coisas aí que eu acho que é importante a gente pontuar, porque é verdade. Mas um dos desafios de um projeto de gestão de marca é exatamente tangibilizar. Então vamos pegar um case clássico aqui de marca, que é a Apple, né? E quando a gente fala de tangibilizar, cara, quando você abre a caixinha e que ela escorrega e cai... Quando você tira o telefone da embalagem, o design do telefone, as funcionalidades que ele tem, isso são tangibilizações da proposta de valor dele para o mercado. Então, o desafio da gestão da marca é exatamente a gente tangibilizar. E sobre o que você falou do CEO, para ele entender o dinheiro que ele está ficando na mesa, eu acho que aí eu tenho inclusive um recado para dar. O primeiro passo é o cara entender que a marca é uma responsabilidade dele, antes de qualquer outra pessoa. E se você é CEO e se é dono do negócio, tem 3 coisas que vão medir o sucesso da sua gestão de uma maneira muito, muito simples, assim, muito efetiva, que é a geração de valor econômico, vender mais e melhor. Segundo, a marca é um ativo, então também ela vai contribuir para o valuation. Qual que é o valuation do seu negócio? E o terceiro é esse resultado para o shareholder, que é quanto dinheiro os donos estão botando no bolso. Sim. E marca é fundamental para essas 3 coisas. Marca direciona a escolha. Então... vai influenciar diretamente no aumento de receita. Sim. Marca te permite cobrar um premium. Então, também vai influenciar na lucratividade. Marca gera atratividade para parceria, para atrair e reter talentos. Então, assim, se você está fazendo isso bem feito, com certeza você vai gerar valor econômico, você vai aumentar seu valuation e você vai botar mais dinheiro no bolso. Então, aí a gente consegue ver o tanto que isso é, de fato, estratégico e não é papo de criativo ou de quem está simplesmente querendo fazer um logo bonito. Uhum. Sensacional. Eu vejo quando a gente fala sobre... Eu vejo muito empresário que a gente conversa, quando a gente vai falar sobre vendas, ele fala, poxa, meu produto eu sei que é melhor do que o do meu concorrente. Eu lembro uma vez, eu estava contigo nessa conversa, a gente foi conversar com uma grande indústria de produtos alimentícios. A indústria lá de Minas Gerais, ela produzia salsicha. E aí ele falou com a gente assim, cara, minha salsicha ela é melhor do que a da Sadia. Só que no ponto de venda, o varejista, né, ele abre o meu, para quem compra ali no varejo, ele abre o meu produto, coloca lá e põe a plaquinha da Sadia. Eu falei, cara, é por isso que a marca da Sadia vende mais do que a sua, mesmo seu produto sendo melhor.
Então, entender e aprender a construir esse valor de marca e o quanto isso de fato impacta para que... Não adianta você ter o melhor produto. Se o seu cliente não perceber que você tem o melhor produto ou o melhor valor agregado no que você está oferecendo, você vai continuar deixando dinheiro na mesa, né? E muito. Claro, o produto também é marca, mas ele por si só não sustenta. Se você não tiver uma comunicação, e nesse caso dele, é um desafio evidente, não é um desafio fácil, porque ele tem uma comunicação com o shopper, como que ele trabalha o B2B e como que ele trabalha o B2C, né? Porque uma marca B2B2C, esse desafio não é brincadeira. Varejo é guerra, né? A gente sabe disso. Então, assim, cara, você trabalhou, você se esforçou, você tem uma planta fabril incrível, você está produzindo uma salsicha, uma linguiça incrível, mas se você não construir um posicionamento, se você não souber comunicar valor, se você não souber tocar o seu shopper e o seu consumidor final, você vai sofrer com isso. O cara pegou a plaquinha da marca mais forte e colocou no seu produto. Por quê? Você não tem essa percepção de valor agregado. Então, assim, isso é muito sensível para o negócio. Ô Pedro, em vendas, cara, a gente tem algumas metodologias e alguns passos, processos que a gente chama de playbook para montar o processo, né? Um exemplo, vou começar pelo ICP, perfil ideal de cliente, depois eu vou setar os canais de aquisição desses clientes para buscar essas pessoas na internet, depois eu vou passar no funil de vendas, tarará. Então isso é um playbook de vendas que a gente consegue desenhar. Em branding, existe esse processo padronizado para a gente, talvez um copia e cola ali de algumas partes do processo? Como funciona na prática quando você for fazer um projeto de brand para uma empresa? Legal. Bom, vou te contar como a gente faz, né? Porque, claro, no mercado cada um está trabalhando da forma que bem entende. Mas um primeiro ponto é começar com as perguntas e não querendo ter respostas prontas. Então, quanto melhor a qualidade das perguntas, melhores vão ser os resultados. Então, a gente começa com essa imersão no negócio, no mercado. A gente começa com essa imersão que a gente vai olhar para 3 grandes coisas: negócio, marca e mercado. E, claro, a gente está buscando entender história, desafios, ambições, capacidades, como que está o cenário do mercado, se tem algum movimento social ou cultural ou tecnológico que vai impactar o mercado desse cara, porque isso também é importante. Vamos olhar para o cliente dele, quais são as dores, desejos, necessidades que esse cara tem, para a gente ter esse insumo rico, para a gente conseguir construir essa estratégia de marca. Aí, chegou a hora, depois disso, né, depois de cavar, a gente vai formalizar essa estratégia e aí a gente formaliza isso através de uma plataforma, que é como se fosse uma caixinha onde estão ali os principais atributos da identidade da marca, né, para aumentar a relevância e a identificação dela com os públicos. A gente trabalha isso de uma forma que a gente fala que ela é convergente. Esse eu acho que é um dos grandes méritos que a gente tem aí de olhar para a marca desse jeito. Porque de um lado eu tenho um negócio que tem suas necessidades, seus objetivos. E do outro lado eu também tenho o mercado que tem as suas dores e seus desejos. Então a plataforma da marca, ela precisa juntar essas duas pontas porque ela tem que dar resposta tanto para o mercado quanto para o negócio. E aí quando a gente vai desenvolver essa plataforma, a gente tem 4 filtros para esse posicionamento funcionar. Ele tem que ser relevante, eu tenho que dar uma resposta importante que responda de fato às necessidades do meu público. Eu tenho que ser autêntico, ou seja, eu vou conseguir cumprir essa promessa. Eu tenho que me diferenciar, eu preciso estar de alguma forma diferente dos meus competidores e ele tem que ser longevo, ele tem que funcionar no longo prazo, que foi o que a gente falou. Quanto mais a longo prazo ele funcionar, mais eu estou usando o tempo como aliado. Então a gente constrói isso, depois disso é hora da marca ganhar vida. E aí a gente trabalha com 4 grandes vetores de expressão de marca. Eles variam de acordo com o negócio, com o momento do negócio. Que é produto e serviço. Então, o produto, como a gente falou, é marca. Como que meu produto ou meu serviço, de fato, entrega a minha promessa, a minha proposta de valor para o mercado. Cultura e comportamento. Qual que é o jeito dessa empresa ser, como ela se comporta, qual que é a cultura que a gente tem aqui dentro. Então, também, muito olhando para marcas de serviço, né? Como as pessoas são um ponto de contato mais importante, a gente olha para isso. Ambiente de PDV, ambiente corporativo, ou até ambiente fabril, ou dependendo se o cara usa o serviço virtualmente no digital, também é ambiente. E por último, mas não menos importante, a parte de comunicação. Aí sim, né? Mensagens, cores, tipografia, essa parte visual, assessoria de imprensa, tudo que a gente vai fazer para comunicar essa marca, né? Como que ela vai se dissipar aí. Isso feito, é a hora de
é a hora que o pneu encontra o asfalto e a coisa tem que andar. E aí a gente vem para a parte de ativação e gestão, né? O que a gente vai fazer primeiro, o que tem mais impacto, o que eu consigo ter mais impacto, menos esforço, quais são os indicadores que eu preciso medir para eu entender que eu estou construindo marca a longo prazo. Mas agora uma curiosidade mesmo. Que indicador ou quais indicadores a gente consegue medir essa questão de dissipação de marca ou de construção que está dando certo? Aí vai variar de negócio para negócio. Mas, por exemplo, eu estava falando do Acalá para você. Então, o awareness é um indicador. O que eu estou fazendo para aumentar meu awareness? Se eu botei, um exemplo simples, um outdoor na BR, quantas pessoas passam ali naquela rodovia? Ou, por exemplo, se a minha estratégia de prospecção está muito associada a eventos. Em quantos eventos eu participei ou eu frequentei que eu consegui passar o QR Code no crachá das pessoas para aumentar o meu awareness? Ou a minha base de seguidores nas redes sociais, como que isso tem funcionado? Né? Então, esse é um exemplo de KPI de awareness, né? Mas são os KPIs do negócio. Né? A gente não precisa falar, tenho KPIs exclusivos para a marca. Não, se a marca está contribuindo para o desempenho do negócio, a gente está olhando para esses indicadores do negócio, né? O consideration, a gente pode olhar para propostas enviadas. O acquisition, a gente está olhando para o número de fechamento, né? Então, assim, essas coisas elas precisam funcionar de maneira integrada. Pô, e principalmente no momento onde a gente está falando sobre as pessoas estão cada vez mais expostas e acessíveis e impactando na percepção de marca do negócio de forma geral. Exemplo direto, poxa, o que o João Adib tem feito no mercado de medicamentos. Gostem ou não dele, Sim. A comunicação, ele conseguiu colocar a marca em medicamento, né, cara? Antes eu ia na farmácia... Em medicamento genérico. Exato. Que, assim, é inimaginável o tamanho do desafio, assim. Como que você consegue criar marca para remédio genérico? Sim. Os caras têm muito mérito nisso aí, né? Total. E tem remédios, só um exemplo, que eu não fazia ideia que era da CIMED. Hoje eu olho, é da CIMED, cara. Sim. E eu tomava anos assim, é da CIMED, não sabia. Sim. Não, e eu acho que no caso dele específico, isso é uma pergunta que eu acho legal pra gente trazer pra conversa, é ato de coragem, na minha visão, cara. Porque ele pegou um mercado tradicional. Ele não fez o que a maioria dos empresários fazem, que é trazer um cara bom do meu mercado para vir mudar a minha empresa, e aí o cara não mudaria nada. Ele foi lá na Embraer e trouxe o head de marca da Embraer. Falou, cara, mercado completamente diferente, né, do mercado de medicamento. Trouxe esse cara e falou, cara, esse cara tem condição de transformar a percepção de marca do meu negócio. Na minha visão, um super ato de coragem, mas... porque quebrar o padrão para poder construir o diferente, né? Me conta mais sobre isso, cara. Imagino que você deve enfrentar situações onde clientes te procuram querendo diferenciar a marca, mas falta aquele, putz, até onde eu tenho coragem de pegar uma marca de 50 anos e diferenciar, de fato, a estratégia de marca, né? Legal você falar isso. Porque é comum a gente ver em mercados essa ortodoxia, né? Esse padrão... Às vezes ele é estético, ele é comportamental, ele se apresenta de várias formas. É um ato de coragem, de inteligência, né? De trazer um cara, um outsider para falar, cara, eu quero alguém para transformar isso aqui. Então, se eu pegar alguém do mercado, as minhas chances de sucesso são infinitamente menores. Eu quero trazer um cara que já pensa diferente, né? Então, isso é muito importante. E uma outra coisa que é importante é que a marca, a função de um projeto de branding não é mudar tudo, é alinhar tudo. Né? E pegar o que não funciona e falar, beleza, isso aqui a gente não precisa mais. Agora, isso aqui a gente mantém. Né? E a partir do que a gente mantém, o que a gente vai propor de novo? E como que isso cria uma narrativa com tudo que a gente faz? E os caras foram muito competentes, né? Eu ia falar muito felizes, mas eu acho que é mais do que isso, né? E como que eles conseguiram construir essa cultura e como que isso... E aí, importante falar, né? Brand não é estética, mas a gente se apropria de elementos estéticos e simbólicos, porque no fundo é o simbolismo. Mas olha como que eles conseguiram trabalhar a cor de uma forma interessante, inteligente, né? Sim. Como que eles vão construindo ativos, assim, que é um dos desafios que a marca tem e que isso vai contribuindo para essa percepção que vai sendo construída ao longo do tempo. Outra marca, assim, que me é muito forte, assim, quando eu vou no shopping, por exemplo, é Mi Martin.
Cara, tu passa na frente, entra na loja, o cheiro da loja é absurdo, cara. Você sente de longe, assim. Eles trabalham a questão sensorial, de cheiro Sim. e tal. Eu já comprei o perfuminho deles porque eu senti o cheiro. Cara, que perfume vocês usam aí? E eles trabalham não só a cor, né, como você estava comentando, mas também outras formas sensoriais Sim. também de pegar isso. Né? Sim, tudo isso vai influenciando, né? Sim. Eu tenho uma grande amiga que ela é perfumista. E como que essas fragrâncias inspiram, trazem memórias, ou quando você está falando de um produto químico, como um produto, sei lá, um sabão de máquina de lavar roupa, né? Pinho-sol, sei lá. Que você tem os momentos da verdade, assim, a dona de casa, a pessoa, o shopper, né? O consumidor, a pessoa que quando ela abre, ela tem uma experiência com aquele cheiro. Quando ela usa, ela tem uma segunda experiência com aquele cheiro. Agora, depois que a roupa foi lavada, que ela guardou, quando ela abre a gaveta e ela sente aquele cheirinho na roupa, ela fala, tá, minha roupa... Então, assim, isso são vínculos que você vai construindo. E, claro, você precisa fazer isso com inteligência, porque você está tocando o emocional do seu cliente, né? Você não quer construir um espaço só na cabeça do cara, você quer construir um espaço na cabeça e no coração do cara, Sim. né? Então, a Marta já tem um espaço no seu coração, né? Tem. E outras marcas, né? Pega a Coca-Cola aí, que, cara, um dos maiores cases de marca que permeou anos. E até uma pergunta em relação ao tempo, assim, das marcas e tal. Antigamente, Coca-Cola não tinha a exposição que tinha hoje. Antigamente, cara, era rádio, TV, massiva, etc. Entramos na onda de rede social, que é um grande ativo para as marcas hoje, estarem presentes. Há um tempo atrás, 8, 10 anos atrás, estava nessa discussão de, pô, eu vou entrar com minha marca na rede social ou não? É um perigo eu estar com a minha marca lá? Vou interagir com o meu público na rede social ou não? Então veio essa onda, agora é onda de IA. Como é que você está vendo a questão do brand agora nessa questão que está entrando mais IA? Rede social eu entendo que passou e já está um pouco mais consolidada, e tu pode comentar, na minha visão. Mas essa era de IA com brand, o que você está vendo aí, cara, de inovação, de coisas diferentes que podem vir? Eu acho que a IA, bem usada naturalmente, ela vai ser uma grande ferramenta para o empresário. Para o profissional de branding também. Mas eu acho que mais para o empresário. Porque ele vai ter um suporte para conhecer melhor o mercado, para conhecer melhor o público dele, para fazer disso base para a construção, né, da marca dele. Eu acho que a gente está passando por uma grande revolução, um outro ponto de inflexão, assim como foi a internet, talvez, há 30 anos atrás, né? Então, a IA ela vai mudar muito o jogo. Hoje, por exemplo, você fez essa associação da IA com as redes sociais. Hoje, boa parte do seu feed é IA. A gente já sabe disso. Então, assim, o empresário que souber usar tanto para pesquisar quanto para produzir conteúdo tende a ter uma grande vantagem competitiva. Então, boa. E tem uma eu vejo que a IA ela potencializa nesse primeiro momento, principalmente para as empresas que estão começando a acelerar o acesso aos conceitos do branding. E eu vejo que assim, a gente tem alguns exemplos. Eu dei o exemplo da CIMED, mas pegando um exemplo do Nubank, por exemplo, que era um outro mercado extremamente tradicional, para dizer que não é o dinheiro, no final das contas, que te trava. Porque se a gente olhar lá, quando o Nubank começou a construir o branding dele, que ele mandava mensagem no chat chamando de seu roxinho chegou, cara, o Itaú tinha um valor de mercado absurdamente maior, era assim, centenas de milhares de vezes maior. Hoje, se eu não me engano, o valor de marca do Nubank já passou o Itaú, se eu não me engano. Queria que você trouxesse um pouco, Pedro, de como que o empresário pode olhar, tirar essa viseira de, pô, não tem dinheiro, então é o dinheiro que me bloqueia, investir na construção de marca, para começar a olhar para ativo que está dentro do poder de alcance dele e que impacta diretamente em venda, uma vez que eu estou construindo uma marca mais forte, né? Legal. Não tem mágica, né? E quando você tem um negócio, você tem uma marca. Sim. Você já tem. Então, acho que a pergunta que o empresário precisa se fazer é: o que é valor para o meu cliente? Como eu posso criar uma boa experiência? O que eu posso fazer para fidelizá-lo? É racionalizar coisa que eles já fazem de uma forma meio intuitiva, né? E o que eu posso fazer diferente do mercado? Porque, por exemplo, o mercado de bancos era um mercado careta, arcaico. E a Nubank conseguiu quebrar isso de uma forma muito
inteligente, né? Sem letras miúdas, como eles mesmos diziam, e foi construindo valor. Pô, você quer conversar com quem? Com um cara que você tem que digitar 1000 vezes, falar seu CPF, falar no zananana, para ser atendido por um outro menu eletrônico, ou você quer falar com alguém que fala assim, caramba, Lucas, o que tá pegando aqui? Deixa eu te ajudar a resolver o problema que você tem. Né? Então, eles viram o que é valor. Pô, essa burocracia, ninguém gosta. O que eu posso fazer de diferente? Né? Quando a gente está falando de marca de serviço, vocês sabem bem disso, cultura. Com certeza. Como que eu treino minha equipe? Como que eu falo, cara, o cliente aqui é desse jeito, o importante para ele é isso, vamos entregar isso para esse cara, é o jeito que a gente tem de fidelizar, é o jeito que a gente tem de fazer diferente, né? Qual que é o foco dele, né? Não é o foco no cliente, é o foco do cliente. O que tá doendo para esse cara? Então, assim, as empresas, a transparência é cada vez maior. A gente estava falando isso aqui indiretamente. A gente sabe também que o cara que é gente boa com você, mas não é gente boa com o garçom, não é gente boa. Então, assim, como que a gente consegue manter a nossa integridade, a nossa ética em todas as nossas relações? Tudo isso vai contribuir para construir uma reputação. Trate bem seu time, né? Se você tem um time de serviço, trata bem seu time, que seu time vai tratar bem do cliente. E por aí vai, né? E a gente ir conseguindo gerar boas ações com essa cabeça de construir valor no longo prazo. Para o negócio, né? E gerar valor para o cliente. Boa, com certeza. Tem só um caso, assim, que a gente tava falando sobre marcas e tal, e a visão do empreendedor. Tava lendo um livro, antes de vir para cá, no avião, chama Diário de um CEO. Ele tava contando o caso daquela grande operadora de CDs do mundo, é Virgin, se não me engano, né? Sim. Que apresentaram a música digital para ele e falou, cara, aqui vai ser o novo lançamento, a galera vai usar a música digital. Ele falou, não, isso aí não vai pegar não, a galera gosta, o público gosta de comprar o CD. Eles gostam de ir na loja, escolher o CD e tal. Cara, ele tava completamente errado. O público gostava de música, mas odiava a burocracia. De ir na loja, de pegar fila, de pegar o CD, de brigar pelo CD e tal. Aí veio a Apple, veio toda a digitalização da música e mudou completamente. Ele não estava antenado nessa mudança de comportamento do consumidor e, cara, acabou fadado ao fracasso e faliu a empresa por conta desse movimento, né? Um outro grande exemplo disso é a Blockbuster e a Netflix, Blockbuster né? Netflix. Sim. O cara não se atentou. E olha, eu não sei o livro esse Diário de um CEO, ainda não li. Mas se for o Richard Branson, da Virgin, que é um cara incrível também. Incrível, então você vê que até pessoas incríveis podem estar sujeitas a dar um vacilo, a comer uma bola aí. E isso custa caro pro negócio. Então, com certeza. Bom, Pedro, a gente gosta de fazer uma pergunta poderosa aqui no nosso podcast, que tem uma mensagem principal de aprendizado. A gente queria saber de ti, nesses centenas de projetos que você já desenvolveu, o que foi um erro que você aprendeu com ele, que você não cometeria, que você fala, poxa, ali foi um ponto de aprendizado grande? Legal. Tem uma coisa que quando a gente vai desenvolver projetos de branding, isso, claro, talvez eu esteja falando aqui mais para profissionais, mas para o empresário ficar atento a isso, que projetos de branding tem 3 grandes erros. Tem um cara que eu aprendo muito com ele, que é um dos maiores nomes do branding do Brasil, que é o Eduardo Tomia, que fala sobre isso. Que é o mimetismo. Vou copiar alguém que mandou bem e vou fazer igual esse cara. Isso não vai colar. Oportunismo. Vou surfar essa onda, todo mundo tá falando disso agora, eu vou embarcar nessa. E o idealismo. Quer ver uma coisa que é muito legal, que é incrível, que seria incrível se isso fosse assim, mas você não dá conta de entregar isso que você está prometendo. Então, eu acho que esses são pontos fundamentais para você não errar. Pé no chão, vão ser factível, busca a sua verdade, busca aquilo que você de fato acredita e entrega para que você consiga construir valor no longo prazo. Pô, sensacional, cara. Acho que quando eu paro depois que você fala, eu comecei a refletir aqui, as empresas têm uma predisposição a querer engajar com tudo, né? Principalmente hoje que a gente tem a mídia digital, as redes sociais. Todo mundo acha que tem que ter voz para falar de tudo, ou acha que tem que ter opinião de tudo. Quando isso transcende para a empresa, eu vejo as marcas envolvendo uns assuntos que tem nada a ver, não agrega valor nenhum para ela. Ela só está se envolvendo com o negócio que está na modinha.
E aquilo ali é um prato cheio para descolar do que você quer construir como uma identidade forte da sua empresa, né? Vai destruir valor, né? No final das contas. Exato, para desconectar, né? Você não precisa falar disso. E as pessoas é isso, elas querem falar porque assim, eu vou aproveitar o buzz e todo mundo falando disso, eu vou pegar isso aqui para engajar, mas cara, isso é papel seu. E aí tem um ponto que eu acho interessante, porque muitos profissionais às vezes ficam nessa do marketing, né? Você precisa falar, você precisa amplificar, e o papel do marketing é de fato esse, amplificar. Agora, quando você não tem um posicionamento definido, quando você não sabe para onde você quer ir, você está amplificando a confusão. Então, assim, investir em marketing sem ter esse posicionamento claro, você corre o risco de estar acelerando para o lugar errado. Então, assim, eu acho que é um recado também para o empresário não errar, né? Constrói o posicionamento, constrói uma base, mira um futuro e não se distraia. Não deixa que coisas momentâneas, passageiras, te tirem do rumo de onde você quer chegar. Claro, você pode desviar para lá e para cá, porque o mercado exige isso da gente, mas foca no seu objetivo e não perde ele de vista. Por isso que existe a importância de ter um planejamento, cara. A gente tá batendo muito na tecla nesse início de ano do empresário ter um planejamento comercial, planejamento de marca, que isso ajuda a tomadas de decisão. Porque num planejamento você vai ter, cara, a minha meta, o como eu vou chegar nessa meta e quais são os micro entregáveis aqui. E se você tem essa base bem sólida, cara, te ajuda a responder esse tipo de coisa. Vou dar um exemplo. A nossa meta é chegar em X milhões no ano e os meus principais canais de aquisição é evento, inbound, conteúdo e prospecção ativa. Cara, qualquer coisa que tiver fora disso vai tirar do meu plano? Cara, não. Então ajuda até tomar a decisão. O problema tem muita empresa que não sabe planejar ou não tem nenhum planejamento, né, cara? Exatamente. Aí passa a ficar mais solto. A gente vê que questão de estratégia, de planejamento, ainda também são quase que tabus para o empresário médio brasileiro. Tem empresa que está faturando 50 conto aí por ano e não tem estratégia ou não tem planejamento, né? E isso não precisa ser algo complexo, algo do outro mundo. A gente pode ser pequeno, mas ser organizado e ter, né, esse tipo de coisa que faz uma diferença brutal na gestão. Total. Né? Isso se traduz no dia a dia de uma maneira muito efetiva, né? Lucas é um cara que estava treinando aí, que estava marcando, né? 100 de 200, 180 de 200. São ferramentas que estão te ajudando a chegar num objetivo. Ele não emagreceu ainda não, cara. Acho que não deu certo, não. Minha mãe me cobrou, falou que eu tenho que colocar isso na meta. Mas como que isso constrói marca, cara? Eu vou no restaurante lá perto da minha casa, o garçom fala, e aí, já treinou hoje? Que o cara me segue e tá vendo aquela construção de marca ali, de disciplina. É isso aí. Pedro, pra gente fechar, cara, qual que é a dor que o empresário ele tá sentindo hoje, que você fala assim, cara, esse cara tá precisando da trina para poder ajudá-lo a destravar a marca, destravar o negócio dele? Legal. Tem um negócio muito interessante, assim, que eu acho que o empresário sofre o dobro. O empresário sofre o dobro pelo seguinte, porque ele olha pro negócio dele e fala assim, cara, eu entrego mais valor do que parece. Meu negócio é melhor do que o que parece. Aí ele olha pro negócio de novo e fala assim, esse negócio pode ser muito melhor do que ele é. Nossa, dá para ser muito melhor. Então, assim, ele não é tão bom quanto ele é, ele não parece tão bom quanto ele é, e ele também não é tão bom como ele pode ser. Nesse momento, marca faz uma diferença muito grande. Porque isso é nessa hora que a gente consegue criar esse alinhamento. Falar, tudo bem, vamos entender o que a gente precisa fazer para se mostrar, se apresentar tão bom quanto a gente é e quais são os passos que a gente precisa dar para a gente realizar todo o potencial que a gente tem e ser tão bom quanto a gente pode ser. Então, é isso. É quando o cara tá sentindo um negócio subaproveitado, subvalorizado, e que ele fala, cara, isso não dá para ficar desse jeito. Né? Eu preciso me mostrar de uma forma adequada para o mercado e quero dar passos sólidos na direção dos meus objetivos. Aí, marca vira uma baita ferramenta, um motor do crescimento para alinhar time, para alinhar cultura, para alinhar discurso comercial, para construir percepção. E nessa hora a gente consegue ter muito resultado. E se quem estiver escutando precisar te contratar, como é que funciona, cara? Onde a gente entra em contato? Como é que funciona o processo? Legal. Pode me chamar no Instagram, Pedro Viotti. Pode nos acessar no Trina Branding também no Instagram.
LinkedIn é igual e o nosso site é trina.cx e vai ser um prazer ter uma conversa, entender os desafios, para a gente descobrir se a gente tem condição de contribuir e como que a gente pode fazer isso. Baita aula, cara. Sensacional, né? Baita aula. Saímos com muitas provocações para a gente evoluir construção de marca da Academia de Metas. Mas a gente vai estar junto nessa também, Vamos, né? Com certeza. Depois acabar as canas, nós assinamos um contratinho aí. Beleza. A caneta tá aqui, ó. Bom, pessoal, aproveita e compartilha já esse episódio com empresários, com pessoas que você entendem que podem tirar proveito dessa super aula sobre marca como ferramenta de negócio, marca como ferramenta de vendas, né? Nos segue no nosso Instagram, vendas, o lucas.alvesbr. Eu, Caio Vidal e Academia Metas. No Instagram e no YouTube, onde está o nosso principal canal aqui do podcast. E no Spotify também. Boa, maravilha. E se você tem problema de vendas, aciona a gente através desses canais também. Vai ser um prazer fazer um diagnóstico da sua operação, bater um papo contigo e entender como que nós da Academia de Metas podemos te ajudar a transformar a sua operação numa operação de vendas previsível para bater meta ao longo desse ano de 2026. Maravilha? Maravilha. Até a próxima, galera. Valeu, Tamo pessoal. junto. Valeu. Abraço. Valeu.